Oi, aqui é a Ana Laura e no vídeo de hoje eu vou falar os 10 livros que eu quero ler e que estão disponíveis no Kindle Unlimited. Bom, pra quem não sabe, Gente, eu comprei o Kindle Paperwhite nessa Prime Day. Ele não apareceu no meu vídeo de unboxing porque ele chegou um pouquinho depois, mas eu gravei um videozinho só abrindo ele mesmo, nada muito formal, e aí eu vou deixar ele passando um pouquinho aqui na tela. Mas eu tava super ansiosa pra adquirir o Kindle. Eu vi um montão de vídeo, um montão de resenha. Vários booktubers que eu assisto também tem, e eles sempre falam muito bem do Kindle, falam que é ótimo pra fazer leitura, e eu sou uma pessoa que sempre fui mais do livro físico, então eu tava bem curiosa pra conhecer, né, essa tecnologia, e eu peguei o Kindle Paperwhite porque foi o Kindle que entrou na promoção, ele abaixou R$100, então achei que é agora ou nunca, e ele tá aqui, e eu já liguei ele, já configurei, e inclusive já li livros nele e por enquanto eu estou amando. Eu assinei o Kindle Unlimited daquele mês de teste pra ver se eu ia gostar ou não, pra poder pesquisar os livros que estavam disponíveis, e aí eu comecei a pesquisar alguns vídeos que traziam algumas recomendações de livros. Mas quando eu pesquisava por esses livros, as pessoas recomendavam sempre 3, 4 livros, e eu queria explorar mais os livros que estavam disponíveis, até porque tem mais de 1 milhão de livros disponíveis. E aí eu comecei a pesquisar, né, na própria Amazon, e comecei a anotar os títulos que eu achava legal, ou que eu já tinha ouvido falar bem do livro, e aí comecei a anotar. Anotei bastante coisa e eu selecionei os 10 que são assim os que eu mais quero ler pra poder trazer aqui nesse vídeo, e também pra inspirar alguns de vocês também que estão sem alguma leitura ou não sabem os livros disponíveis no Kindle que a gente pode estar lendo de graça. Os livros que eu vou falar aqui eu ainda não li, então eu não sei se eles são realmente bons, mas se você já leu, deixa nos comentários se eu vou gostar, se você acha que eu vou gostar, se é uma leitura muito legal ou se não, e se você recomenda ele pra mim. E aí lá no Kindle Unlimited, ele me recomendou um livro que chama O Peso do Pássaro Morto, que é da Aline Bay, que é uma autora brasileira. Eu ainda não tinha lido esse livro, não tinha escutado muita gente falar, mas eu gostei muito do título do livro, achei que teve um peso muito grande, assim, me chamou bastante atenção. E aí eu li a sinopse rapidinho e me interessei pela leitura. Aí eu comecei a ler e, nossa, esse livro é simplesmente perfeito, já se tornou um favorito, se tornou um livro que eu acabei de ler e já quero reler ele de novo. Eu recomendo muito esse livro, eu chorei várias vezes, me fez refletir muito, me causou diferentes sensações, e foi um livro que, assim, eu terminei de ler, mas ele ainda está me acompanhando, e eu acredito que ele vai me acompanhar por muito tempo. Então pra mim foi ótima. E aí, como eu me apaixonei muito pelo livro, muito pela escrita, eu comecei a pesquisar tudo que a Aline Bay já tinha escrito, e eu queria ler tudo. E aí também tem um conto dela que tá disponível no Kindle, e aí eu já peguei e já li rapidinho, porque era um conto bem curto, mas que também eu gostei bastante, que chama Ego. E aí, terminando esse livro, eu comprei outro conto dela, que chama Rua Sem Saída, que ele foi super baratinho, acho que foi R$4,40, mas eu já quis comprar e já li, e eu fui engolindo tudo que a autora tinha escrito. Então, se você já leu alguma coisa dela e se tem alguma outra coisa pra me recomendar, me deixa nos comentários que eu vou querer muito saber, vou querer muito ler, porque eu realmente gostei muito do tipo de escrita dela e dos livros dela em si, achei incrível. Um outro livro que eu também tô lendo no Kindle, eu já comecei, mas eu acho que eu tô em 30%, é o livro Sem Coração, que vai contar a história da trajetória de vida da Rainha de Copas, do Alice no País das Maravilhas, antes dela ser a Rainha de Copas. Como eu só li em torno de 30%, eu ainda não tenho uma opinião formada sobre o livro, mas tá bem ok pra mim. Nada que me intrigou muito ou que me deu muita vontade de continuar lendo, mas também não tá sendo uma leitura ruim. Então, por enquanto, tá no ok, e aí eu vou ver o que eu vou achando e se no final eu realmente vou gostar dele. Bom, e agora vamos pra o tema desse vídeo, né, que são os 10 livros que estão disponíveis no Kindle Unlimited e que eu quero muito ler. O primeiro livro é o Blade Runner, que ele é um clássico, assim, da ficção científica. E esse livro, ele vai se passar no futuro, mas com uma visão bem pessimista do futuro. Então, nesse futuro, houve uma guerra nuclear, e isso trouxe consequências e está trazendo consequências para o corpo humano. E aí, com esses requisitos nucleares na Terra
e que estão trazendo tantas consequências negativas pro corpo humano, grande parte da população acaba por ir morar em Marte. E aí também tem uma pegada de robô, enfim, é mais ou menos isso, esse contexto. Eu não sei muito além disso a respeito, mas é um livro que é um clássico da ficção científica, então é um livro que eu quero muito ler no Kindle. O segundo livro que eu pretendo ler é o Bee and Pupcat. É uma websérie, na verdade, ela tem até disponível no YouTube mesmo, então eu vou até deixar o link aqui na descrição, porque eu também quero, além de ler essa série, eu quero assistir. E aí ele vai contar a história da Bee, que é uma mulher desempregada lá pros seus 20 anos, que vai adotar o Pupcat, que na verdade é uma mistura de gato, um cachorro, não dá pra saber muito bem o que é. E juntos eles vão fazer uma viagem intergaláctica pra fazer serviço de babá pra Bee conseguir pagar o seu aluguel, já que ela é desempregada. Eu gostei bastante, gostei principalmente dos traços, assim, tanto da websérie quanto do livro mesmo, porque se eu não me engano ele é graphic novel. E ele tá disponível no Kindle Unlimited, mas eu vi quando eu tava pesquisando que ele tava acho que de R$30 por R$1,90 pra você ter o livro mesmo. Então eu já comprei o livro porque eu acredito que eu vá gostar. E aí, caso eu não assine mais o Kindle ou ele saia desse Unlimited, eu tenho ainda pelo menos o volume 1 pra conseguir ler e tá relendo. O terceiro livro é um livro que todo mundo tá falando, que eu acho que ele tá até meio hypado, que é o Verity. Ele tá disponível no Kindle Unlimited na versão em inglês e ele é um thriller que vai contar a história de uma escritora que também gosta de escrever thrillers, que ela é uma escritora muito insegura ainda, então ela não se sente confortável com o que ela tá escrevendo, e essa escritora, nossa protagonista, ela vai entrar em contato com uma outra escritora, que já é, assim, super famosa, best-seller, e essa outra escritora, que é a Verity, ela sofreu um acidente e ela não consegue continuar a série dela de livros, então ela contrata uma escritora fantasma pra poder continuar com a escrita dela, né, com os livros dela. E aí essa nossa protagonista, ela vai até a casa da Verity pra ela poder ler os livros que a autora já havia escrito e também pra conhecer um pouquinho da rotina da autora e tudo mais. E aí é isso. Não sei mais a respeito, mas parece ser muito interessante. Um outro livro que eu também pretendo ler, mas eu sei que vai ser uma leitura muito sofrida e muito difícil, mas também super necessária, é Os Fornos de Hitler, que vai contar a história da Olga, que é a nossa escritora do livro, e ela vai contar a história de vida dela e a trajetória e como ela sobreviveu ao Holocausto. Na época que aconteceu isso, ela era estudante de medicina e o marido dela já era médico, e eles tinham, ela tinha um filho e ia ter outro, e adotou outro. Então ela tava com 2 filhos. E aí o marido dela foi chamado e ela não sabia, né, pra que era. Acho que ninguém sabia na época, né? Porque o nazismo tomou conta de tudo. Então isso não era falado nas mídias, né? Ninguém entendia plenamente o que estava acontecendo e que as pessoas estavam morrendo. Então o marido dela foi chamado e ela achou que seria, né, pra curar alguém, alguma coisa relacionada à medicina. E ela pegou os 2 filhos dela e os 4 acabaram indo pro campo de concentração. Eu acho que ela até acabou levando os pais dela também, porque achou que seria uma viagem a negócios, né, que ele ia tratar alguém. E aí eles acabaram indo para a morte. Mas ela sobreviveu, eu não sei se outros da família também sobreviveram. Mas é um livro que também tá aqui na lista dos 10 livros pra ler do Kindle. O próximo livro é O Segredo das Larvas. É um livro que eu não vi ninguém comentando sobre, mas enquanto eu tava pesquisando os livros disponíveis do Kindle, eu me deparei com esse título e essa capa, e foram os que me chamaram bastante atenção. E aí depois, dando uma lida, eu gostei bastante também, que vai falar de, assim, não entendi muito bem, mas existem colônias que são reservadas, né, restritas só para pessoas negras. E aí também existe um programa da Metrópole que pega algumas meninas e levam para a parte elitizada, prometendo boa qualidade de vida. Mas isso, na verdade, é o disfarce para um esquema de exploração que eles estão fazendo. Não sei muito além disso, mas pela sinopse, pelo título do livro e pela capa também, é um livro que parecia que eu ia gostar, então decidi colocar ele nessa lista. Um livro que já estava na minha wishlist há um tempo, mas na verdade é uma série de livros, que é o Scott Pilgrim. E eu acho que o filme dele é bem famoso também. Acho que a maioria, se não leu a série de livros, já deve ter visto o filme, assim como eu. Eu vi o filme e eu gostei bastante. E é uma história em quadrinhos, né? Uma graphic novel, que vai contar a história do Scott
e de como ele precisa derrotar todos os ex-namorados da menina que ele quer ficar, que é a Ramona, pra que ele consiga de fato namorar com ela. Então é mais ou menos isso, é bem divertido pelo que eu vi do filme e eu acho que vai ser uma leitura bem gostosa e super divertida. E eu vi que ele está disponível no Kindle Unlimited, mas eu acho que é só a versão em inglês. Então também já ajuda pra gente que quer começar a ler inglês. E eu vi que eu tô gostando de ler inglês, principalmente graphic novels, porque você tem esse suporte visual também. Então eu tô gostando bastante e eu quero muito ler. O próximo livro que eu vi bastante gente falar e que depois eu fui ver que tava no Kindle Unlimited é O Urso e o Rouxinol, que é uma história de fantasia que se passa na Rússia medieval. E que eu não sei nada além disso, né? Eu sei que ele é uma trilogia e de fantasia. Então ele me chamou bastante atenção, a capa também eu acho super bonita. E como ele tá disponível, eu coloquei aqui nessa lista pra eu ler e eu ver se eu gosto. Fantasmas, Vampiros e Demônios é um livro que me chamou muita atenção pela capa, porque eu achei essa capa super bonita. Ele é um livro super curtinho de contos, ele tem 15 contos, se eu não me engano, mas ele tem só umas 70 páginas, então são realmente contos super curtinhos que vão tratar dessas questões sobrenaturais, né? De vampiros, de demônios, de fantasma, então toda essa questão meio Halloween, né, já que a gente tá no mês de outubro, mas que são super curtinhos de ler e que eu acho que eu vou gostar bastante, né? Pelo menos a capa me encheu os olhos, então eu quis trazer também nessa lista de 10 livros. O penúltimo livro dessa lista é o Lumberjanes, que é um livro que já tá na minha wishlist também. Ele é uma graphic novel, e eu descobri esse livro porque esse livro foi escrito pela mesma autora de Nimona, que é uma outra graphic novel que eu adorei, achei super boa, inclusive recomendo. Então eu fui pesquisar mais sobre o que a autora tinha escrito e eu encontrei essa série de livros e eu achei super legal a ideia. Os desenhos também são lindos, então eu queria até ter a versão física, né? Mas quando eu vi que estava disponível no Kindle Unlimited, eu já corri pra salvar lá na minha biblioteca pra conseguir ler e ver se realmente eu gosto. Então essa história vai tratar de meninas, né, que são amigas e elas são escoteiras. E são mulheres muito fortes, né, e que vão passar por diversas aventuras, só que aí tem uma pegada, pelo que eu entendi, meio sobrenatural. E além disso, eu percebi que a autora trabalha bastante com essa questão de representatividade, né, principalmente pelos desenhos mesmo e pelo visual dos personagens e a escolha dos personagens. Então é um livro que eu também quero ler, já queria ler há algum tempo e agora eu vou conseguir ler na versão digital. E eu falei que era o penúltimo, mas acho que é o último mesmo. Então esses foram os 10 livros que eu quero muito ler no Kindle Unlimited. Claro que tem muitos outros títulos que eu já deixei aqui separado numa listinha. Inclusive, se vocês quiserem mais algumas recomendações, eu posso voltar com outro vídeo pra trazer essas recomendações e falar o que eu achei dos livros que eu já li. Dessa lista, né, no futuro. E esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, comente aqui embaixo. Se você já leu algum livro desse que eu falei e você me recomenda, ou na verdade não recomenda, coloca aqui nos comentários também pra eu ficar sabendo. Se você tiver também alguma recomendação de qual livro eu leio primeiro, qual que eu deixo mais pro finalzinho, então eu quero saber de tudo isso. E eu tô super feliz por ter comprado o Kindle, finalmente. Eu senti que ele tá me ajudando muito nas leituras também, porque às vezes, mesmo preferindo livros físicos, tem determinados momentos do dia que é muito mais rápido e fácil, então eu acabo até preferindo pegar o Kindle do que carregar, sei lá, 2, 3 livros na bolsa, dependendo do que eu vou querer ler no momento. Então é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo.